Olá, gente, boa noite, graça e paz a todos. Vamos para mais uma noite de quarta-feira, onde a gente vai compartilhar uma palavra para os membros da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Então vamos nos achegando, que eu já já vou transmitir uma mensagem, uma palavra aí para os irmãos da nossa igreja. Hoje é dia 20 de maio de 2020. São exatamente 20 horas. 20 horas, é noite de quarta-feira, no Rio de Janeiro, e eu vou transmitir aqui uma mensagem para os irmãos da minha querida igreja, Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Então a galerinha que for chegando aí vai dando aquele paz do Senhor simpático, aquele boa noite, dizendo como é que vocês estão, se tá tudo bem. Olha, o pessoal que tá chegando aí, eu já vou dar aqui as minhas boas-vindas, né? O Daniel tá aí, o Ronaldo, Helenice, Evanice. Olha, gente boa tá chegando aí. Graça e paz para vocês. Vamos já já meditar na poderosa palavra de Deus. Tem uma mensagem para poder compartilhar com vocês nessa noite de quarta. Então sejam muito bem-vindos. A Maíra está aí também. Aproveitando a chegada aí da Maíra, dá aqui as minhas boas-vindas também para o pessoal que não é membro da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, mas que resolveu aí tirar esses minutinhos dessa noite de quarta para poder ouvir essa mensagem. Então sejam muito bem-vindos aqui. Aqui é lugar também de a gente compartilhar a palavra. Tenho irmãos aí de outras igrejas, tenho irmãos aí, amigos que não são evangélicos, mas todos que neste momento estão desejosos de ouvir uma palavra. Eu tenho aqui algo de Deus para poder compartilhar com vocês. Então, olha, já vou fazendo um pedido. Quem for chegando, já vai aí compartilhando esse vídeo com seus amigos, parentes, para que eles tenham essa oportunidade de ouvir também. E já vai, obviamente, mantendo a sua Bíblia aí aberta. Eu vou trazer uma mensagem aí para os irmãos com base em Efésios capítulo 4, versículo 1. É uma mensagem bem simples, bem sucinta, que eu acredito aí que seja suficiente para falar aos nossos corações nesta noite, tá bom? Ó, pastor Gil já chegou aí, seja bem-vindo, meu pastor, graça e paz. Carlinha tá aí, ó, Carla Martins, Márcia Andrade, Rosângela, Lili está aí também, garota, seja bem-vinda. Regina Andrade, Lucilene, Shirley, Vânia. Olha aí, ó, só gente fina, só gente fina, só gente boa. Diego Santos está aí também, seja bem-vindo. Vamos lá, galera. Quem puder, vai compartilhando aí com seus amigos, vai mantendo a sua Bíblia aberta no texto que eu indiquei aí. E já já vamos começar a meditar na palavra. Tenho algo de Deus aí para poder compartilhar com os irmãos. Tenho certeza que Deus há de abençoá-los. Então vamos que vamos, hein? Já são aí 8 horas e 4 minutos. Só mais um minutinho, para também não ocupar muito tempo aí de vocês, mas só mais um minutinho e a gente já começa a meditar na palavra. Joyce, seja bem-vinda. Márcio Andrade. Gente, só Elisane, só galera, gente fina. Como dizem aqui os cariocas, só sangue bom. Só sangue bom nessa live. Sejam bem-vindos. Deus tem uma palavra para poder abençoar a vida de vocês. Vamos que vamos. Vai abrindo aí a sua Bíblia. Como é que vocês estão, gente? Tudo em ordem? Ó, Neuzi chegou aí, seja bem-vinda também. Ricardo Barbosa, seja bem-vindo. Lourdes. Olha que galera bacana, cara. Que galera show de bola. Gente,
É noite de quarta, é noite de você ouvir uma porção da palavra, então faz aquele combinado, né? Vai para um lugarzinho aí da casa, sossegado, manda as crianças ficarem quietas, manda a galera desligar a TV, reúne o pessoal aí no sofá, na mesa de jantar, coloca esse vídeo na televisão, na Smart TV, no smartphone, no tablet e vamos ouvir a palavra desta noite. Prometo que não vou tomar muito da sua noite de quarta, não. Mas eu tenho algo especial para poder compartilhar com você, base na poderosa palavra de Deus. Tá bom? Sejam bem-vinda. O presbítero César tá por aí também. Seja bem-vindo. Olha aqui. Eliane tá aí também, ó. Eliane, Arilson. Só gente boa, sejam bem-vindos. Ronald tá aí, meu amigo Ronald também chegou. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, graça e paz a todos. Vamos meditar na palavra de Deus. Tem uma passagem bíblica para a gente refletir aqui, que é uma mensagem bem simples, mas que eu quero compartilhar com vocês. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, você deixa ela aberta nessa referência. Se você está no seu computador, divide a janelinha aí, abre a Bíblia digital, mas enfim, deixa esse texto aí aberto para a gente fazer a leitura agora. Vamos lá, ó. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1, vamos lá, Efésios 4, versículo 1, diz assim a poderosa palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, isso é Paulo dizendo, hein, gente? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vou repetir, hein? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que bacana, hein? Que exortação interessante que Paulo deixa aqui aos Timóteos. Aos Timóteos, nada a ver. Aos Efésios. Pensei em Timóteo porque Timóteo passou um tempo lá em Éfeso, né? Mas vamos lá. Paulo deixa uma mensagem de exortação aí aos Efésios, dizendo: Rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. O que eu quero chamar a atenção aqui logo de início para a gente entender o que é que o Espírito Santo quer falar conosco aqui hoje. Percebam que nesse versículo, Paulo se apresenta à igreja, ele faz o seu pedido à igreja, ressaltando que ele está fazendo pedido na condição de prisioneiro. Ele diz: eu vos rogo, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Ele põe em evidência o fato de ele ser um prisioneiro no Senhor e assim ele exorta os irmãos que pudessem dessa forma andar de maneira digna, né, compatível com a fé cristã. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Você sabe que Paulo ele foi um personagem do Novo Testamento que teve o azar, entre aspas, né? Teve talvez o desgosto de com muita frequência ser preso. Né? Eu digo desgosto, evidentemente, numa análise natural, numa análise humana, já que é óbvio que ninguém gosta de estar preso. Apesar de Paulo enxergar propósitos espirituais em tudo isso, é evidente que essa situação é uma situação desconfortável. Só que Paulo, quando ele vai dar essa exortação aí aos Efésios, ele se coloca nessa condição de prisioneiro. Na verdade, se você, por exemplo, ler o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, você vai lembrar que Paulo esteve preso algumas vezes. Só no livro de Atos a gente tem aí pelo menos 3 ocasiões em que Paulo foi preso. Nós temos a ocasião de Atos 16, em que Paulo esteve preso em Filipos. Nós temos em Atos 25 Paulo preso em Cesareia.
e nós temos em Atos 28 Paulo preso em Roma. Então, o irmão danado para ser preso era esse tal de Paulo. Porém, a gente não deve imaginar, a gente não precisa imaginar que essas 3 prisões tenham sido as únicas por onde Paulo passou. Na verdade, é até muito provável que Paulo esteve preso outras vezes, né? Que Paulo esteve preso outras vezes em outros lugares. Uma evidência disso é que se você ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, você vai lembrar que Paulo ele disse que ele já foi preso mais vezes do que os falsos apóstolos. Paulo chega ao ponto de colocar a sua quantidade de encarceramentos em comparação com os falsos apóstolos. Isso já nos leva a crer que Paulo foi preso mais do que 3 vezes. Uma outra evidência disso, que está fora da Bíblia, mas está numa carta não canônica, que é muito importante na história da igreja, que é a carta de Clemente aos Coríntios. Clemente de Roma escreveu uma carta aos Coríntios, e nessa carta, lá em 1 Clemente 5, versículos 5 e 6, ele diz que Paulo foi algemado 7 vezes. A gente não sabe exatamente a que Clemente estava se referindo, mas muito provavelmente isso faz alusão à quantidade de vezes que Paulo fora encarcerado, fora preso. Então, se a gente interpretar dessa forma, a gente vai concluir que Paulo ficou preso pelo menos umas 7 vezes. Ou seja, Paulo ficou prisioneiro diversas vezes. Sendo que nesse texto que nós lemos, Paulo ele exorta os crentes de Éfeso para que eles adotassem uma postura que fosse compatível com a fé cristã. Ele diz assim para os Efésios: eu quero que vocês andem de modo digno da vocação que fostes chamados. É curioso a gente ler esse texto porque Paulo, ele mesmo ressalta: eu estou exortando vocês na condição de preso. Ou seja, mesmo sendo um prisioneiro, eu exorto vocês a andarem de forma digna. Tudo isso nos leva a pensar que Paulo, mesmo na prisão, ele já adotava um comportamento digno, um comportamento respeitável. Uma evidência disso está na própria carta aos Efésios. Se vocês lerem Efésios capítulo 6, lá no finalzinho, no versículo 21, Paulo diz assim: e para que saibais também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Ou seja, Paulo estava dizendo que os irmãos lá daquela cidade de Éfeso, eles ficariam sabendo de tudo que Paulo estava fazendo, né? De tudo que estava se passando com ele através do irmão Tíquico. O que isso diz para nós? Isso já nos deixa claro que mesmo na prisão, mesmo encarcerado, Paulo ele não tirou férias da vida cristã. Paulo não tirou férias do seu ministério. Ele estava preso, ele estava encarcerado. A gente não sabe exatamente em que prisão que ele escreveu essa carta aos Efésios. Boa parte dos teólogos entende que foi na prisão de Roma. Mas, independente disso, Paulo está deixando claro que, mesmo ele estando preso, ele se vê em condições de exortar os irmãos daquela igreja a andarem de forma digna. Porque ele, mesmo estando na cadeia, ele continuava também tendo uma vida digna, um compromisso digno com Deus. E a prova disso é que ele envia Tíquico dizendo: olha, Tíquico vai dizer para vocês como eu estou, o que eu estou fazendo, porque aqui está tudo às claras. Eu continuo sendo um fiel ministro, eu continuo dando bom testemunho, eu continuo comprometido com o meu Deus, eu continuo comprometido com a fé cristã, e eu quero que vocês igualmente vivam uma vida digna da vossa vocação. Por que eu estou chamando a atenção para isso hoje, gente? Porque nós estamos vendo uma situação que é evidente. Ela não se compara no seu aspecto social com a condição de Paulo, né? Paulo ele estava preso, ele estava num calabouço,
Apesar de que em alguns momentos ele esteve em prisão domiciliar, mas Paulo passou tanto por prisões domiciliares, como também passou por prisões onde ele não teve um tratamento assim muito confortável. Porém, nós estamos numa situação que guarda uma certa semelhança. Nós também estamos numa fase de isolamento, nós também estamos numa fase em que estamos precisando evitar de sair, e fazendo uma comparação guardadas as devidas proporções, assim como Paulo esteve em prisão domiciliar, nós também vivemos uma situação que, de certa maneira, estamos dentro de casa um tanto quanto encarcerados. Não estamos proibidos de sair, mas estamos numa situação de evitar de sair. Mas por que é bacana a gente pensar sobre isso? Porque quando a gente vive uma situação como essa, num contexto como esse, é natural que os crentes, que alguns religiosos, eles entendam que essa é uma fase de certo relaxamento espiritual. Ou seja, como eu não estou em igreja, como eu não estou frequentando os cultos lá no templo, então eu não preciso ter uma vida assim tão cuidadosa, tão santificada, tão pura assim na minha residência. Tem alguns crentes que estão pensando assim, deixa eu viver a minha vida aqui da forma como eu bem entendo, deixa eu dar vazão aos meus prazeres carnais, e aí, quando a igreja reabrir, quando eu puder voltar a frequentar os cultos, aí sim eu volto a levar a vida cristã com seriedade. Mas aqui está um texto em que Paulo nos exorta a fazer algo diferente. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou preso, eu estou encarcerado, eu estou impossibilitado de frequentar as reuniões cristãs, eu estou impossibilitado de ver vocês aí pessoalmente, sendo que isso não me torna isento de ter uma vida digna, isso não me torna isento de ter uma vida correta, de ter uma vida em comunhão com Deus. Por isso Paulo diz: eu vos exorto, mesmo sendo prisioneiro no Senhor, que vocês andem uma vida digna da vossa vocação. A minha palavra para você aqui essa noite é justamente essa. A minha palavra é que você, que conhece a Cristo, que conhece a palavra de Deus e que está aí na sua casa ou está numa rotina que te impossibilita, né, de estar convivendo com os demais cristãos, que isso não seja um pretexto para você relaxar quanto à sua santidade, quanto ao seu temor a Deus, quanto ao seu compromisso com Deus. Jesus Cristo, ele vem a qualquer momento, e inclusive pode ser agora. Jesus Cristo não precisa esperar a pandemia passar para ele manifestar-se a todo mundo com poder e grande glória. Ele não precisa esperar a pandemia acabar para arrebatar a sua igreja. Ele não precisa esperar essa quarentena acabar para fazer a trombeta soar, o arcanjo gritar e reunir o seu povo escolhido nos ares. É por isso que nós devemos manter o azeite guardado, a lamparina acesa, as vestes limpas, porque a qualquer momento Jesus vem. Nós não precisamos aguardar tudo isso que está acontecendo amenizar para a gente voltar a ter uma vida com Deus. Pelo contrário, o tempo de hoje já é um tempo em que a gente precisa andar de maneira digna da nossa vocação. Nós já estamos em tempo de viver uma vida digna da nossa vocação, porque naquele grande dia, quando soar a trombeta e o arcanjo gritar, Jesus não vem buscar aqueles que estão tirando férias espirituais, que estão relapsos na fé, que estão desacordados. Não. Jesus vem buscar aqueles que estão com lamparina acesa, Jesus vem buscar aqueles que estão com vestes limpas, Jesus vem buscar aqueles que estão com o coração voltado inteiramente para Ele. Por conta disso, eu quero citar aqui algumas coisas bem rapidinho sobre o modo como Paulo costumava se conduzir nas prisões,
Quem sabe a maneira como Paulo se conduzia nas prisões não te serve de exemplo sobre a maneira como eu e você devemos nos conduzir nesse tempo de quarentena que estamos vivendo. A primeira coisa que eu aprendo sobre um comportamento de Paulo em época, em que ele estava preso é o que a gente vê lá em Atos, no capítulo 16. Lá em Atos 16, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam pregando em Filipos e eles foram presos. Naquele episódio aconteceu uma coisa muito interessante. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, a Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus na prisão. Gente, olha que coisa maravilhosa. Paulo estava preso, mas ele se entendia ainda como cristão. Ele não estava podendo frequentar as reuniões cristãs convencionais. Ele estava preso, mas na prisão ele estava orando e cantando a Deus em seu coração, de tal maneira que todos os outros presos os ouviam, tanto ele quanto Silas, orando e cantando na prisão. Sabe qual foi o resultado disso, gente? O resultado foi que um terremoto veio com força, abalou os alicerces do cárcere. Aí o texto diz que as prisões de todos foram soltas, as algemas se quebraram, as prisões se soltaram, tudo como efeito de um terremoto causado logo após Paulo e Silas orarem e cantarem na prisão. Sabe que é a primeira coisa que eu aprendo aqui, gente? Nós estamos numa época que nós devemos continuar orando e cantando ao Senhor, orando e cantando ao Senhor. Ainda que você ou ainda que nós não possamos nos reunir nos templos, na sua casa mesmo, meu filho, minha filha, ore e cante a Deus. Ore e adore ao Senhor Jesus. Faça da sua casa uma casa de oração. Faça da sua casa um templo de adoração. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe como? Salmodiando e cantando ao Senhor no vosso coração. Então adore a Deus, cante a Deus, louve a Deus, exalta o nome do Senhor Jesus, se encha do Espírito Santo na sua casa mesmo, louvando, cantando, salmodiando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Lá em Colossenses 3, versículo 16, Paulo diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, cantando, salmodiando ao Senhor. Ou seja, a gente deve, nesses momentos, adorar ao Senhor Jesus. Então cante, então ore. Orar e louvar a Deus não são coisas que a gente faz só lá no templo da igreja, não. Orar e cantar ao Senhor a gente faz até na prisão. Orar e cantar ao Senhor a gente faz até no encarceramento, quanto mais numa quarentena como essa que estamos vivendo. Então ore e cante ao Senhor Jesus. Sabe por que isso é tão importante, gente? Porque isso ajuda o nosso emocional. Você sabia disso? Oração e adoração ajudam o nosso emocional. Tiago, capítulo 5, versículo 13, Tiago diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Olha as duas coisas aqui que Tiago manda a gente fazer: orar e cantar louvores. Está triste? Ore. Está alegre? Cante louvores. Por quê? Porque quem ora e canta louvor mantém o seu emocional equilibrado, mantém o seu emocional em paz. Nós estamos vivendo uma época que as notícias nos perturbam, as notícias nos inquietam. Então acalma o teu coração, ora ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor Jesus. É isso que vai trazer quietude
para o teu coração. Olha, tem muita coisa bacana para a gente fazer em casa, tem muito entretenimento legal para a gente fazer, né, e ocupar o tempo. Olha, assistir televisão é bom, assistir filmes e séries é bom demais, poder conversar com os amigos em rede social é muito legal, ler um bom livro agrega muita coisa ao nosso conhecimento, fazer um curso à distância contribui muito para o nosso desenvolvimento. Tudo isso é importante, mas tem duas coisas que vão segurar o teu coração e a tua alma firmes em Deus, mesmo no meio da dificuldade. Sabe o que é? Orar e louvar ao Senhor. Então ora mesmo, separa momentos aí no seu dia para clamar a Deus, para buscar a Deus, seja de madrugada, seja de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, antes de almoçar, seja qual for o horário que você vai escolher, dobre os teus joelhos e fale com Deus. E não deixa também de adorar o Senhor Jesus, não cante, louve, coloca o fonezinho aí no seu ouvido, se está arrumando a casa, louve a Deus, se está aí arrumando, se está lavando louça, se está fazendo comida, se está cozinhando, louve a Deus, seja o que for que esteja te ocupando aí dentro de casa, se há a possibilidade, louve, coloca música para você adorar o Senhor Jesus, cante ao Senhor Jesus, sabe por quê, gente? Porque vai ter um efeito isso. Se a igreja fizer como Paulo e Silas e orar e cantar, mesmo encarcerada, se preparem. Vai vir um poderoso terremoto para abalar os alicerces do cárcere. Se a igreja do Senhor Jesus orar e louvar ao Senhor, se prepare. Vai vir um grande terremoto sobre esse país, sobre essa situação que a gente está vivendo. Eu não sei qual é o terremoto que Deus vai causar. Talvez o terremoto que Deus cause seja a descoberta de uma vacina. Talvez o terremoto que Deus cause seja uma cura milagrosa de um número grande de pessoas. Talvez o terremoto que Deus cause seja o esvaziamento das UTIs. Talvez o terremoto que Deus cause seja uma revolução na política, na economia, na saúde pública, de tal maneira que tudo passe a funcionar bem. Eu não sei qual vai ser o terremoto, mas uma coisa eu sei: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto o povo de Deus estiver orando e clamando, pode se preparar que vem terremoto por aí para beneficiar a todos. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? A Bíblia fala que quando Paulo e Silas oravam e cantavam, o restante dos soldados apenas os observavam. Eles não cantavam junto, eles não oravam juntos, mas depois da oração e do cântico de Paulo e Silas, o terremoto que veio abalou os alicerces do cárcere e as prisões de todos foram soltas. Eu creio que quando a igreja se posiciona no mundo espiritual, Deus age de uma forma que não beneficia apenas os crentes, não beneficia apenas os religiosos, mas eu creio que quando a igreja se posiciona no mundo espiritual, Deus ele age em favor de todo o nosso contexto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, se o povo clamar, Deus tem resposta para contagiar todo o nosso contexto. Guardem bem o que eu vou te dizer. Deus está respondendo à oração da sua igreja. Guardem bem o que eu vou dizer. Muito em breve vai haver resposta científica. Muito em breve vai ter solução científica para o que está acontecendo. Muito em breve vai ter cura, vai ter vacina, vai ter mover científico favorável à sociedade.
E quando isso acontecer, as pessoas vão achar que o mérito é apenas dos cientistas. As pessoas vão achar que o mérito é apenas de algum intelectual por aí que descobriu a cura para a doença, ou de alguma agência por aí que descobriu a cura para a doença, porque o ser humano é assim mesmo. O ser humano tem mania, né, de ser arrogante, de ser orgulhoso e atrair para si todo o mérito daquilo que acontece. Mas a Bíblia fala lá em Daniel, no capítulo 2, quando Nabucodonosor ele estava inquieto com o sonho que ele teve e queria ter uma interpretação daquele sonho, a Bíblia fala que Daniel descobriu qual foi o sonho e a sua interpretação. Vocês lembram disso? Nabucodonosor quis matar todos os magos, todos os astrólogos, né, lá do seu reino, porque ninguém conseguia dar a interpretação do sonho dele. Até que Daniel conseguiu. Daniel descobriu qual era o significado. Daniel deu a interpretação que o rei tanto procurava. Mas sabe o que foi que Daniel disse para o rei? Daniel, capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel descobriu a interpretação. Daniel trouxe o significado daquele sonho, mas ele entendeu que a sabedoria, a inteligência, quem lhe tinha dado fora Deus. Por isso ele diz: bendito seja Deus. Então eu oro muito para que a ciência descubra cura, oro muito para que os cientistas produzam alguma vacina, eu oro muito para que a ciência consiga oferecer uma solução para o que está acontecendo. Mas de uma coisa eu sei, mesmo quando a ciência conseguir tal feito, não é porque o mérito é exclusivo do homem, não é porque o homem é independente e consegue se virar sozinho, não. É porque Deus é tão gracioso e misericordioso que ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Então a igreja deve orar, deve buscar, deve clamar. Vamos orar e cantar ao Senhor que brevemente vem terremoto favorável ao povo de Deus por aí. A segunda coisa, eu disse a primeira, né? A primeira coisa que Paulo ele nos ensina como comportamento em época de encarceramento é orar e cantar. A segunda coisa que me chama a atenção também no comportamento de Paulo enquanto estava preso é o que se lê sobre ele lá em Atos, no capítulo 20. Olha que coisa interessante. Capítulo 20 não, desculpa. Atos no capítulo 28, versículo de número 30 e 31. Olha que interessante. Atos 28, versículo 30 e 31, diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Agora, olha o comportamento de Paulo. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O texto aqui está dizendo, aqui é uma outra prisão de Paulo, né? Nesse texto, Paulo estava preso em Roma e pelo que a gente lê aqui nessa passagem, essa prisão é uma prisão domiciliar. Ele estava preso em casa. E aí, olha o que o texto diz. A Bíblia fala que enquanto Paulo estava naquela prisão domiciliar, ele continuava pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ou seja, Paulo continuava falando de Jesus. Paulo continuava falando coisas sobre Jesus. Qual era o principal assunto de Paulo? Jesus. Qual era o principal tema da pregação de Paulo? Jesus. Qual era o principal assunto que Paulo queria compartilhar com aquelas pessoas que visitavam a sua casa ou a sua prisão domiciliar? Era falar de Jesus. Gente, aqui está mais um aprendizado para nós.
Esse tempo que estamos vivendo, sabe o que é? É tempo favorável também para falarmos mais de Jesus, pregarmos sobre Jesus, compartilharmos sobre Jesus, dividirmos a fé em Cristo Jesus com as pessoas. Nós estamos vivendo uma época muito calorosa no nosso país, principalmente com relação a ideologias políticas, a filosofias partidárias, a ideologias de todo tipo, de todo gênero, de todo tipo de pensamento, e as pessoas estão dedicando muito tempo para poder compartilhar as suas ideias políticas, as suas questões ideológicas, como se isso de fato fosse o fator decisivo para poder resolver tudo aquilo que estamos enfrentando. Mas aqui Paulo me dá um conselho muito bacana sobre qual deve ser o principal tema das nossas conversas, das nossas exposições. Sabe o que é? É falar de Jesus. Então, meu filho, aproveita. Nós estamos no país em que nós ainda temos ferramenta e liberdade para falar de Jesus. Por que eu digo que temos ferramenta e liberdade? Temos ferramenta porque olha aqui o que eu estou fazendo. Eu estou usando a internet para falar de Jesus. Eu estou usando um recurso tecnológico para falar de Jesus. Mesmo na minha casa, mesmo no meu apartamento, eu estou falando de Jesus para dezenas de pessoas que me assistem agora e para tantas outras que ainda vão assistir esse vídeo. Então eu tenho ferramenta. E além de ferramenta, eu tenho liberdade. Porque apesar de eu estar em casa, apesar de estar em época de quarentena, eu vivo num país em que eu sou livre para falar de Jesus, eu não sou impedido de falar de Jesus. Então Paulo aproveitou a sua prisão domiciliar, onde ele tinha ainda liberdade para poder se comunicar com outras pessoas, para continuar falando de Jesus. Gente, vamos falar mais de Jesus. Vamos compartilhar mais sobre Jesus. É triste como o povo de Deus perde tanto tempo usando as suas redes sociais só para defender causas e bandeiras secundárias ou seculares e deixa o assunto Jesus de lado como se fosse uma coisa de segundo plano, como se fosse uma coisa irrelevante, como se discutir e tratar assuntos seculares fosse aquilo que de fato iria resolver todo o problema que estamos lidando. Olha, nós não somos alienados, nós não devemos tapar os nossos olhos, os nossos ouvidos para todo o contexto social, político que estamos vivendo. Porém, o assunto principal do povo de Deus é falar de Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Porque é isso que estimula a fé, é isso que desperta a fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O que Paulo está dizendo é que o que gera fé nas pessoas é ouvirem a mensagem de Jesus Cristo, é pregando sobre Jesus, é falando de Jesus, é transmitindo a mensagem de Jesus para as pessoas que nós vamos conquistar mais pessoas para a nossa fé. E a fé sim, a fé muda, a fé liberta, a fé transforma, a fé faz as pessoas terem uma nova vida com Deus. Irmãos, vamos falar mais de Jesus, vamos compartilhar mais sobre Jesus. Use suas redes sociais para falar de Jesus, compartilhe a sua fé em Cristo com outras pessoas. Eu não estou te negando o direito de se posicionar com relação a questões políticas, ideológicas, sociais e por aí vai, negativo. Temos toda a liberdade para isso, mas que isso não te roube o tempo e o espaço de falar de Jesus. Que Jesus seja o teu assunto principal, que Jesus seja o assunto mais recorrente nas tuas redes sociais, que Jesus seja o que mais sai da sua boca, o que mais sai dos seus textos, que falar de Jesus, que compartilhar sobre Jesus, que lembrar de Jesus seja algo que você faça com muita frequência. Você lembra do que Jesus ordenou os discípulos a fazerem na ceia? Ele falou assim: olha, quando
quando vocês comerem e beberem, façam isso em memória de mim. Ou seja, vamos sempre trazer à memória Jesus, vamos sempre falar de Jesus, vamos aproveitar que ainda temos ferramenta e ainda temos liberdade para poder falar de Jesus. Por isso, Paulo é um exemplo de alguém que, mesmo encarcerado, tinha um assunto principal: falar de Jesus. Sabe o que mais eu aprendo com esse Paulo na prisão? Paulo também me surpreende com um terceiro comportamento que ele adotou enquanto estava na prisão. Eu já disse que na prisão Paulo orava e cantava, como foi em Filipos. Eu já disse que Paulo, na prisão, ele pregava sobre Jesus, como foi na sua prisão domiciliar em Roma. Mas eu também aprendo algo interessante sobre a maneira como Paulo se comporta na prisão, através das cartas que ele escreveu. Você sabe que na Bíblia nós temos várias cartas escritas por Paulo. E dentre essas cartas, existem aquelas que nós classificamos como cartas da prisão. O que são essas cartas da prisão? São cartas que Paulo escreveu enquanto ainda estava preso. Dessas, eu quero destacar aqui cartas que ele escreveu para as igrejas. Efésios, como essa que nós lemos, Filipenses e Colossenses. Sabe o que essas três cartas têm em comum? Nessas três cartas, Paulo alega estar preso quando as escreveu. Em Efésios, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que estava preso, que ele era um prisioneiro no Senhor. Quando você lê Filipenses 1, versículo 1, Paulo novamente se identifica como um prisioneiro. Quando você lê Colossenses 4, versículos 3 e 10, novamente Paulo ele se identifica como um prisioneiro. Tudo isso nos leva a concluir que essas cartas foram escritas enquanto Paulo estava na prisão. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Entendam, olha que coisa curiosa. Todas essas igrejas que eu acabei de mencionar, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, todas essas igrejas, elas tinham líderes, elas tinham presbíteros, tinham bispos, tinham diáconos. Todas essas igrejas tinham a sua liderança cristã. A própria carta de Filipenses, Filipenses 1, versículo 1, Paulo ele dirige uma saudação aos diáconos e bispos daquela igreja. Ou seja, não faltava obreiros naquela igreja, não faltava líderes naquela igreja, não faltava pessoas responsáveis pela doutrina, pelo ensino, pela assistência social naquela igreja. Paulo estava preso, o que me leva então a pensar que, sabendo ele que nessas igrejas já tinha obreiros trabalhando, Paulo podia cruzar os seus braços, ficar sossegado na prisão e pensar assim: quer saber? Eu vou ficar aqui na minha, vou ficar sossegado, não vou me envolver com nada, não vou interagir com ninguém, eu vou ficar aqui e cada igreja que se cuide. Cada igreja que resolva os seus problemas, cada igreja que se vire, cada líder que resolva o problema de lá. Os pastores de Éfeso, eles que cuidem dos problemas de Éfeso. Os bispos de Filipos, eles que cuidem dos problemas dos filipenses. Os crentes lá, os líderes de Colossos, eles que se preocupem em corrigir as falsas doutrinas que estão surgindo lá. Mas não é esse comportamento de Paulo. Paulo está preso, mas ele não se isenta de contribuir com a edificação espiritual daquelas igrejas. Como quem diz assim: eu estou preso, mas o meu dom, o meu ministério que serve para edificar aquelas igrejas, esse ministério não está preso. Eu vou continuar ajudando de alguma forma. Gente, sabe o que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo? Entendam bem, todos nós temos algum ministério, todos nós temos algum dom espiritual. E qual é a principal função dos nossos dons? Qual é a função do dom que você tem? A função do seu dom é edificar a fé dos seus irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo diz assim: quando vos ajunteis ou quando vos reunis, cada um tem salmo,
tem doutrina, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se você for em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo diz assim: Jesus deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, nessas duas passagens a gente aprende que os dons espirituais, que os dons ministeriais, eles possuem o propósito maior de edificar a fé dos nossos irmãos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que todos os dons que temos, os talentos que temos, servem para edificar a fé dos nossos irmãos. Sabe isso? Nós estamos vivendo numa época de encarceramento, de quarentena. E Paulo estava vivendo uma época de encarceramento. Só que quando Paulo estava preso, ele entendia que o ministério dele de edificar a igreja não deveria parar. Ele entende que ele era um doutor. Ele mesmo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: eu sou apóstolo, sou pregador e sou doutor dos gentios. Então ele entendia a sua responsabilidade de pregar, de ensinar, de doutrinar, de disciplinar, de cuidar das ovelhas. É por isso que mesmo na prisão, Paulo não cruzou os braços e deixou as igrejas funcionando sem a colaboração dele. Não, Paulo pensou assim: o que eu puder fazer para poder ensinar, para poder ajudar, para poder edificar, para poder doutrinar, o que eu puder fazer para edificar a fé dos meus irmãos, eu vou fazer mesmo que à distância, mesmo que usando apenas uma pena e um pedaço de papiro, mas o que eu puder fazer para edificar, para doutrinar, para ensinar aos meus irmãos, eu vou fazer. Gente, eu tenho uma palavra aqui para você. Você tem um dom, você tem um talento, você tem um ministério, e o que você faz é útil para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Não deixe a quarentena parar a obra de Deus na sua vida, não. Não deixe essa pandemia parar o seu ministério. Não, você tem ministério, você tem dom, você tem talento, e o que você sabe fazer edifica a igreja. O que é que você está fazendo com o seu dom nesse momento aí de quarentena? Só porque estamos em quarentena, você parou de pregar? Você parou de cantar? Você parou de liderar? Você parou de exercer misericórdia? Você parou de ensinar? Você parou de profetizar? Você parou de fazer alguma coisa que seja útil aí para a edificação da fé dos teus irmãos? Não pare. O que você tem nas suas mãos é um talento que não é para ser enterrado, nem em época de quarentena, nem em época de pandemia. O seu talento tem que estar em constante uso. O que você puder fazer, o que estiver ao teu alcance, faça. Se você prega, continue pregando, transmita pregações. Olha o que eu estou fazendo aqui. O meu dom é de ensinar e eu continuo ensinando, continuo pregando. Qual é o seu dom? Você exercita a misericórdia? Você ensina? Você canta? Você presta algum serviço social? Você lidera? O dom que você tem, naquilo que ainda você puder fazer, faça. Se você lidera, continue liderando, continue interagindo com os seus subordinados, continue interagindo com os irmãos que estão sob a tua liderança. Se você louva a Deus, louva, meu filho, grave vídeos com você louvando, adorando, tocando, e compartilhe isso com pessoas. O que é que você faz? Você tem algum dom? Use o seu dom de alguma forma para abençoar pessoas. Não deixa que essa quarentena aí seja justificativa para você aposentar o seu ministério. Pelo contrário, faça como Paulo: eu estou preso, mas se eu tiver um papiro e uma pena na minha mão, eu vou escrever, vou ensinar, vou doutrinar e vou ajudar as igrejas de Éfeso, de Filipos, de Colossos de alguma maneira. O dom que você tem é útil
para edificar a vida de muita gente. Por fim, e eu encerro, sabe o que mais eu aprendo com esse comportamento do prisioneiro Paulo, que é digno da vocação que foi chamado? Paulo orava e cantava, como a gente viu lá em Filipos. Paulo também, além de orar e cantar, ele ensinava sobre Jesus na sua prisão domiciliar lá em Roma. E a gente também aprendeu aqui que Paulo, ele ainda se ocupava com a edificação das igrejas. Ele contribuía com a edificação das igrejas, como a gente vê nas cartas que ele escreveu na prisão. Agora, por fim, tem uma coisa que também me chama muita atenção. Paulo, mesmo preso, ele se preocupava em desenvolver outros obreiros. Olha que coisa curiosa. Mesmo na prisão, Paulo se ocupava em desenvolver outros obreiros. Por que é que eu estou falando isso? Porque enquanto Paulo estava preso, existem no Novo Testamento pelo menos 2 cartas que Paulo escreveu para obreiros enquanto estava preso. Nós temos uma carta que ele escreveu a Filemon. A carta que ele escreveu a Filemon, ele estava preso. E a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo também é uma carta que, segundo o texto, foi uma carta escrita na prisão. Filemon, ele era um cristão muito importante daquela época. A Bíblia que ele abrigava uma igreja na casa dele. Ou seja, a casa de Filemon era uma casa onde os cristãos se reuniam. Timóteo, então, não precisa nem dispensa comentários. Timóteo era um obreiro muito conhecido, né, muito respeitado e passou um bom tempo atuando principalmente na cidade de Éfeso. Para esses 2 obreiros em épocas diferentes, é verdade, Paulo escreveu cartas. Paulo escreveu carta para Filemon, pedindo que Filemon recebesse Onésimo de volta, não apenas como seu escravo, mas agora como seu irmão em Cristo. Para Timóteo, Paulo deu algumas instruções para o seu ministério, para a sua vida devocional, para que ele crescesse enquanto pregador do evangelho. O que isso tudo me ensina? Que Paulo tinha o seguinte pensamento: ainda que eu pare, a obra de Deus não deve parar. Ainda que eu morra, a obra de Deus não deve morrer. Então, quanto mais eu puder desenvolver outras pessoas, quanto mais eu puder compartilhar o que eu sei com outras pessoas, mais a obra de Deus vai ter continuidade. Por que isso é importante, gente? Porque isso me ensina que nós devemos compartilhar experiências, competências, habilidades com o maior número de pessoas possível. Sabe para quê? Para que no dia em que nós não pudermos mais atuar, nós não pudermos mais servir, trabalhar, operar, outras pessoas continuem fazendo aquilo que a gente faz e, quem sabe, façam até melhor do que aquilo que a gente faz. O texto diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 2, Paulo diz assim: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha que lição maravilhosa. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, o que você aprendeu comigo, você ensina para outras pessoas idôneas, para que essas outras pessoas ensinem as outras, que ensinem as outras, ou seja, para que o conhecimento, a experiência, a habilidade, a competência seja cada vez mais compartilhada e outras pessoas possam continuar trabalhando. O que Paulo pensava é o seguinte: quando eu parar de pregar, a pregação não vai acabar. Quando eu parar de fazer missões, a obra missionária não vai parar. Quando eu parar de trabalhar no reino, o reino não vai parar de continuar se expandindo. Porque depois de mim, outras pessoas vão dar continuidade. Gente, aqui está uma lição preciosa.
Compartilhe, compartilhe experiências, compartilhe habilidades, compartilhe o que você sabe fazer, compartilhe conhecimento, faça, desenvolva outras pessoas. A obra de Deus não deve parar em você. O serviço ministerial não deve parar de você, não deve parar em você. Depois de Moisés, tem que ter um Josué. Depois de Elias, tem que ter um Eliseu. Depois de todos os personagens que nós temos na Bíblia, vai ter os seus sucessores, vai ter aqueles que vão dar continuidade. Até Jesus, ainda que Jesus evidentemente não possua um substituto humano, até Jesus, ele em 2 passagens deixou claro que a sua obra continuaria. Ele disse assim uma vez: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ou seja, eu vou subir, eu estarei com o Pai, mas de lá eu envio outro para continuar fazendo o que eu faço. Jesus ainda disse para os seus discípulos, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores do que estas. Jesus disse para Pedro, Pedro, se tu me ama, apacenta os meus cordeiros. O que é que a gente aprende de tudo isso? Que Jesus não estava deixando a obra parar. Ele estava sempre dizendo, vai ter alguém que vai dar continuidade. Irmãos, compartilhe conhecimento, compartilhe habilidade, compartilhe experiências, compartilhe o que você sabe fazer com outras pessoas, desenvolva outras pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã, mas uma coisa nós podemos ter certeza: se você compartilhar o que você sabe com mais pessoas e mais pessoas, quando tudo isso acabar, quando toda essa quarentena acabar, vai ter muita gente com igual habilidade para continuar fazendo a obra de Deus. Eu sei que o que você quer não é glória para você. Eu sei que o que você quer é glória para o nome de Jesus. Então, se é isso mesmo que você quer, compartilhe. Compartilhe habilidades, compartilhe conhecimentos, compartilhe competências, desenvolva outras pessoas, porque no tempo que você estiver impedido de fazer, vai ter gente dando continuidade àquilo que você começou a fazer. Querido, guarde essa palavra em teu coração, guarde essa palavra, tá? Guarde essa palavra na sua alma, no seu coração, e faça como Paulo. Ainda que você se sinta neste momento em quarentena, isolado, ainda que você esteja num momento, e aí óbvio, usando e abusando das figuras de linguagem, ainda que você esteja encarcerado, ainda que você esteja numa situação de total isolamento, de encarceramento, de quarentena ou de coisas similares que façam com que você esteja isolado do restante das pessoas. Entenda isso de uma vez por todas. Continue andando como é digno da sua vocação. Continue andando como cristão. Você não deixou de ser cristão. Você não está afastado do evangelho. Apenas o templo religioso está fechado. Apenas ocorre que estamos momentaneamente impedidos de interagir em grupos sociais com mais frequência. Mas Deus continua com você. E Deus continua tendo o desejo de que você se comporte de maneira digna, que você haja como um cristão legítimo, que você seja um cristão na igreja tanto quanto você é em casa, ou que você seja em casa o mesmo cristão que você seja na igreja, que o seu ministério, que a sua vida com Deus, que a sua santidade, que a sua devoção a Deus não sofra uma pausa, que a sua devoção a Deus não esteja em quarentena também, que o seu ministério não esteja em quarentena também, que os seus dons espirituais não estejam em quarentena. O que está em quarentena é apenas a tua vida social, é você que neste momento está na linguagem popular, no neologismo, está quarentenado, mas o teu ministério, a tua vida com Deus, a tua vocação, a tua santidade, a tua devoção a Deus
continuam sendo exigidas para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Que você guarde essa palavra em teu coração, que você esteja sempre preparado para responder positivamente, reagir positivamente à poderosa palavra de Deus. Que você ande como é digno da sua vocação, porque Jesus breve vem e ele vem chamar aqueles que são dignos do seu chamado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite de quarta-feira, um ótimo restante de semana e que em breve estejamos novamente juntos celebrando ao Senhor Jesus, tá bom? Guarde essa palavra, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.